Olá, meu nome é Eduardo e essa é a quinta aula do curso Descomplicando o ECG. Hoje eu vou falar um pouco sobre as derivações frontais, ou dos membros, e como que o eletro faz para registrar essas derivações. Primeiro eu gostaria de começar com uma metáfora, pensando que o coração é observado de vários pontos diferentes, como se fossem por observadores diferentes. Então vamos pensar em vários observadores vendo um carro. Existem várias maneiras de ver esse carro. O observador 3 está vendo esse carro de lado e ele descreveria para mim as características que ele vê no lado do carro. Se eu pedisse para o observador 1 me falar que ele está vendo o carro, ele me falaria o carro como ele é de frente. E se eu pedisse para o observador 2 me falar como era o carro, ele me falaria como que é o carro por trás. Os três estão observando o mesmo objeto, mas eles me descreveriam esse mesmo objeto de maneiras diferentes. É a mesma lógica com o coração. A grande diferença entre um carro e um coração, e entre o eletro e um observador, é que o eletro não consegue ver, de fato, o coração. Ele consegue perceber as correntes elétricas que são causadas pela despolarização no coração. Então é como se ele visse o movimento. Então, apagando os carros, se a gente pedisse para os observadores contarem para a gente como que é o movimento desse carro. Então vamos fingir que o carro se movimenta para frente. O observador 1 vai falar para mim que o carro está se aproximando dele. O observador 2 vai falar o contrário, o carro está se afastando. O observador 3 vai falar para mim que o carro também está se afastando, mas está se afastando numa velocidade diferente do que o observador 2 e de um modo diferente do que o observador 2. Então a gente tem três observações diferentes por três derivações diferentes. E a gente vai ver que no eletro é basicamente a mesma lógica. Bom, antes de a gente começar a explicar o eletro em si, a gente precisa falar um pouco sobre Weizhouven. Esse cara aqui, nascido em 1960 na Indonésia, inventou o eletro em 1903. Quando ele inventou esse eletro, ele queria registrar a diferença de potencial que acontecia durante a despolarização cardíaca. A gente sabe também que durante a criação do eletro, para fazer isso, ele colocou eletrodos na parte externa do corpo. Então eles realmente não tinham acesso direto ao coração, então era a primeira ferramenta de um acesso indireto e não invasivo aos eventos cardíacos. Para isso, a gente lembrando das aulas anteriores, ele inventou os eletrodos que são capazes de registrar esses eventos. Lá em 1903, quando ele inventou, ele já estava pensando nos brasileiros e falou: não, eu vou fazer um jogo de futebol, porque eu sei que o brasileiro gosta de futebol no método europeu. Então, para lembrar, o eletrodo vermelho ia no braço direito, porque é o rival, mais longe do coração. O eletrodo amarelo, que é o Brasil, vai no braço esquerdo, que é o mais próximo do coração. O eletrodo verde, que também é brasileiro, vai na perna, que de fato funciona, que de fato serve como um eletrodo. E o eletrodo preto, para complementar a Alemanha, vai na perna direita, que é a perna que serve como terra, e não é registrado de maneira igual aos outros três eletrodos. Bom, a gente já consegue ver que há uma certa triangulação. Aqui parece que a triangulação não passa pelo coração, mas a gente precisa pensar que os impulsos elétricos vão passar de um membro para o outro, passando pelo coração, ou de um eletrodo para o outro, de todo jeito passando pelo coração. Então vamos entender um pouco mais sobre o que o Weizhouven pensou na época que ele inventou o eletro. Então vamos apagar nosso amigo aqui e voltar com os observadores. Pensando na questão dos observadores, mas agora, em vez de um carro colocando o coração, e em vez de chamar de observador, a gente chamar observador 1 do braço direito do paciente, observador 2 do braço esquerdo do paciente e observador 3 da perna esquerda do paciente, a gente tem três pontos de vista diferentes do eletro. Mas como eu disse, o eletro não é capaz de ver o coração, a figura do coração. Ele é capaz de perceber as diferenças nas cargas elétricas e essas cargas elétricas se movimentando. Então, relembrando de aulas passadas,
Se a gente tivesse acesso a essas cargas elétricas e pudéssemos ver elas, a gente lembraria que elas surgiriam no nó sinatrial, passariam para o nó atrioventricular e para o átrio esquerdo. Depois seguiria, depois de uma pausa no átrio ventricular, seguiria para o septo interventricular. Primeiro ela iria da esquerda para a direita, depois iria da direita para a esquerda, pegando todo o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Bom, a gente não consegue ver essas cargas, mas os eletrodos conseguem perceber a diferença de potencial gerado pela despolarização do coração e consequente influxo de sódio. Então vamos entender um pouco mais do que o Einthoven pensou, questão física, quando criou a sua teoria. Pensando nas cargas dos eletrodos, como que funciona? Bom, entre o eletrodo do braço direito para o eletrodo do braço esquerdo, a gente pode traçar como se fosse uma reta, porque um está ligado no outro. Mas como eles estão ligados? Existe um polo, aqui seria o polo positivo, e aqui seria o polo negativo. Esses elétrons foram feitos para, quando há uma carga elétrica positiva que se move em direção ao polo positivo, o registro eletrocardiográfico, eu teria uma deflexão positiva. Essa primeira forma, Einthoven deu da derivação D1. Então, essa daqui é a derivação D1, que vai da direita para a esquerda e registra positivamente no elétron, caso a carga positiva vá da direita para a esquerda. A gente sabe que o eixo normal é uma despolarização da direita para a esquerda, de cima para baixo, nesse sentido. Então, o D1 seria uma boa derivação para ver o eixo normal do coração. A gente vai falar mais de eixo em aulas futuras. Aproveitando que já tinha os eletrodos, a gente também tem outras derivações. Para decorar, D1 é a primeira, está horizontal, e ela aponta da direita para a esquerda, então a gente vai colocar uma setinha aqui, colocando onde que ela está apontando, e D2 também está apontando da direita para a esquerda, mas agora de cima para baixo, porque ela vai do braço direito até a perna esquerda. Aqui também tem um eletrodo positivo e o observador 1, ou o braço direito, tem o eletrodo negativo. De forma semelhante, se a gente colocar as cargas positivas de novo e andar com elas, se as cargas positivas andarem em direção ao polo positivo, haverá uma deflexão positiva. Se as cargas positivas andarem contrário a esse polo, haverá uma deflexão negativa. A gente sabe que da despolarização, as cargas positivas normais seguem esse trajeto, que é o trajeto ideal para ser mostrado nessa segunda derivação aqui, que o Einthoven chamou de D2. Então, a essa segunda derivação aqui, nós damos o nome de D2. Certo? Existe mais uma das derivações frontais, que são puras, que é a derivação D3, que vai do braço esquerdo para a perna esquerda. Ela segue nesse trajeto. Veja que ela segue um trajeto bem diferente das outras duas. Aqui estaria o polo positivo e aqui está o polo negativo. Reparem que o polo positivo sempre está na ponta ou cabeça da seta e o polo negativo está no outro extremo. Bom, seguindo a mesma lógica, se a gente pegasse as cargas positivas, D3, que é essa terceira derivação, seria bom para ver cargas indo nessa direção, da esquerda para a direita, de cima para baixo. A gente sabe que o eixo normal, a maioria das cargas vai da direita para a esquerda, porque a maioria da massa cardíaca está no ventrículo esquerdo. Então, D3 não é uma derivação boa para ver os eventos que acontecem num coração normal da maneira clássica que a gente vê das ondas R, S. Ele vê, inclusive, o contrário do que a gente veria. Mas se
Por exemplo, nosso paciente tivesse uma hipertrofia de ventrículo direito, as cargas que vão para o ventrículo direito estariam muito aumentadas. E o D3 se tornaria uma boa derivação para se verificar esse evento. Então a gente vê que o objetivo de ter várias derivações diferentes é a gente poder ver os vários eventos cardiovasculares de pontos de vista diferentes e a partir disso tomar as conclusões clínicas sobre a análise do eletro. Então, tirando o coração, só para a gente ficar só com o triângulo, a gente tem a derivação 1, que vai da direita para a esquerda, a derivação 2, que vai da direita para a perna esquerda, e a derivação 3, que vai do braço esquerdo para a perna esquerda. Essas são as três derivações iniciais. A gente sabe que além dessas três, existem outras derivações que também são consideradas derivações frontais, que são a VR, a VL e a VF. Como que a gente chega nessas derivações? A primeira coisa que a gente precisa fazer para chegar nessas derivações é apagar tudo e recomeçar o desenho. Agora que a gente já viu como construir esse triângulo, o triângulo de Einthoven, a gente vai transportar essas informações para um círculo que vai ficar muito mais fácil de entender as derivações. Então, primeiro vamos desenhar esse círculo e agora vamos colocar as derivações que a gente tinha visto dentro desse círculo. A gente sabe, a primeira derivação ela vem da direita para a esquerda, e a D1. A gente sabe que a segunda derivação vem da direita para a esquerda também, e a D2. E tem uma terceira derivação, que vem da esquerda para a direita agora, e a D3. Certo? Então, a gente também lembrando, as cabeças de ponta vão sempre para o polo positivo. Então aqui é o polo negativo, polo positivo, da D1. Aqui é o polo negativo, polo positivo, da D2. Aqui é o polo negativo, polo positivo, da D3. Por que a gente colocou assim? O objetivo é transpor daquele triângulo, que é o que de fato a gente consegue entender direto das derivações dos membros da pessoa, do braço direito para o braço esquerdo e braço para a perna, para algo que a gente possa calcular numericamente. Por quê? Imagine que, em vez desse círculo aqui, na verdade, a gente tivesse o coração. Trazer ele para frente. Então, esse círculo, na verdade, é como se fosse o coração dentro, e eu estou querendo entender para onde que estão indo os impulsos cardíacos dentro do coração. Então vamos apagar esse coração e voltar para o círculo que a gente tinha antes. Outra coisa importante é saber que cada uma dessas três primeiras derivações dividem esse círculo em 60 graus. Então aqui é 60 e aqui é 60. Nós temos 6 triângulos de 60 graus. Essas três derivações, elas dão para a gente 3 visões diferentes do processo que acontece no coração. O problema é que 3 visões, muitas vezes, não são bastante para a gente entender tudo que está acontecendo no coração de pontos de vista suficiente. Por isso, o computador automaticamente calcula para a gente, a partir dessas 3 derivações, mais 3 derivações que também são consideradas derivações frontais, que são deduções matemáticas a partir da soma dessas derivações aqui. Então vamos entender melhor como isso daqui funciona. Primeiro vamos apagar o que a gente está vendo, todas essas derivações, e vamos criar outro círculo. Trazer ele aqui para o meio. Vamos fazer a mesma lógica que a gente tinha feito antes. A gente tem as derivações principais, D1. A gente tem a outra derivação que vem da direita para a esquerda, D2. A gente tem essa terceira derivação, D3, dividindo em 6 triângulos iguais. Seguindo essa lógica, a gente vai colocar sempre as cabeças para lembrar. D1 a primeira, da direita para a esquerda. Então, 1. D2 também é da direita para a esquerda. 2. E D3 é da esquerda para a direita. Ele é o diferentão. Então, é o 3.
certo? Vamos ver quais são essas novas derivações geradas a partir de cálculos matemáticos derivados das derivações que a gente já tem. Vou começar por uma que vem de cima para baixo, que é conhecida como AVF. Então, a gente tem aqui AVF, que ela mostra para a gente, partindo de deduções matemáticas, como eu já falei, a parte inferior também, como se o polo positivo estivesse aqui e o polo negativo estivesse aqui. Mais uma dessas derivações, ela apontaria para o lado direito do paciente. Essa daqui seria a AVR, então, apontando da esquerda para a direita, de baixo para cima, tem a VR. E, seguindo a lógica, a gente consegue ver que tem uma também apontando para o lado esquerdo do nosso paciente, a última aqui das derivações calculadas, que é a VL. Certo? Então vamos ver primeiro a vantagem dessas derivações calculadas. Antes, a gente não tinha nenhuma derivação que o positivo estivesse na parte superior do círculo. Então, agora, depois desses cálculos, a gente tem duas derivações que vão de baixo para cima. Então, eventos elétricos que vão de baixo para cima vão ser bem representados nessas derivações. E outra vantagem, que antes a gente tinha um coração dividido em triângulos de 60 graus. Agora, nós temos um coração dividido em vários ângulos de 30. Então, cada triângulozinho aqui vai ter 30 graus. Isso é muito interessante, exatamente porque permite que a gente calcule com um grau de precisão muito maior que antes era de 60, agora é de 30, a posição dos eventos elétricos que estão acontecendo no coração. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre como que cada onda aparece em cada uma das 6 derivações frontais, para a gente perceber essas diferenças de registro eletrônico das despolarizações nas diversas derivações. Espero que tenham gostado. Até a próxima.